Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconsumo remoto. Como que você faz para manter atualizado o seu grupo de unidades consumidoras e fazer com que realmente a energia que você tem excedente numa unidade consumidora, ela seja efetivamente compensada em outra e você tenha um menor custo pelo investimento que você fez na usina fotovoltaica. Bom, um pouquinho sobre o conceito rapidinho. Geração compartilhada é autoconsumo remoto. Geração compartilhada é quando eu tenho 2, 3, 4, 10 CPFs diferentes ou CNPJs diferentes que se reúnem e criam um consórcio para que eles possam gerar energia e aproveitar cada um na sua unidade consumidora. Não é o foco desse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autoconsumo. O que é o autoconsumo? Eu tenho 2, 3, 10, 15, 20 residências e eu gero em uma residência e tenho essa energia compensada em outra residência. Eu tenho unidade geradora e unidade beneficiária, né? Então, seja aquela que está gerando e aquela que se beneficia do excedente que essa unidade consumidora geradora ela teve durante um determinado período, ok? Então, vamos explicar bem detalhadamente como é que você faz para fazer o preenchimento da planilha e como é que você faz para alimentar o site da Copel. Bom, só um pouquinho sobre alguns conceitos rápidos aqui. Então, a energia ela fica disponível por 60 meses, né? Então, tudo aquilo que excede a produção fica disponível por 60 meses. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre atento aos valores que a gente tem de saldo em cada uma das unidades consumidoras, para que nós possamos não acumular tanta energia numa unidade consumidora e a outra ficar carente de quilowatt-horas e por conta disso eu acabar perdendo dinheiro, né? O crédito ele pode ser usado dentro de uma, duas, três, quatro, cinco unidades consumidoras ou quantas você quiser, e todas as unidades têm que estar na mesma área de concessão da concessionária, aqui neste caso nós estamos falando de Copel, mas também poderia servir para Enel, Cosel e etc. E elas precisam, nesse caso específico do autoconsumo, estar no mesmo CPF e CNPJ, né? Então existem várias dúvidas. Olha, eu tenho uma empresa, queria instalar na minha casa, queria instalar na empresa e compensar em casa. Ah, eu tenho uma casa em Curitiba e outra na praia, é possível. Eu tenho duas casas, enfim. Todas essas dúvidas, se vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Está aqui o nosso site, né? Nessa apresentação vou deixar disponível para vocês. Está aqui o nosso telefone. Dentro do possível, a gente vai tentar responder para vocês aí as dúvidas que vocês tiverem, ok? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o formulário. Tá? Então, para que você possa fazer o cadastramento no site da Copel das unidades beneficiárias, o primeiro passo é você preencher esse formulário. O formulário está disponível neste link, é um link um pouquinho comprido, eu vou deixar nos comentários do vídeo. Obviamente, nós estamos gravando esse vídeo numa determinada data, né? E nós não sabemos se quando você estiver vendo esse vídeo vai estar bem atualizado, mas nós vamos tentar manter ele o mais atualizado possível, né? Então, se você não conseguir acessar esse link por algum motivo, nos comente. Mas assim, o primeiro passo é o preenchimento do formulário. Tá? Então, o formulário é igual essa imagem aqui que a gente está passando, só de você clicar aqui ele já vai abrir. Nós aconselhamos que você imprima esse formulário. Por quê? Porque você vai ter que assinar esse formulário aqui no final. Em alguns momentos nós mandamos assinatura eletrônica para a Copel e a Copel reprovou essa assinatura eletrônica. Então, como o nosso objetivo aqui é realmente você fazer uma vez só e não ficar indo e vindo, né? Então, o ideal aqui nesse caso, que é o que nós sempre fazemos, é imprimir essa ficha, né, esse documento, esse formulário e preencher ele à mão mesmo, né, com caneta, para que você evite esse vai e vem desse formulário, ok? Quando você imprimir ele, normalmente vai sair em duas páginas por conta do tamanho, não tem problema, a Copel nunca reprova esse tipo de característica, né, o formulário que ela mesma desenvolveu, então pode imprimir em duas páginas sem problema nenhum. Bom, primeiro passo no formulário que você vai ter que preencher é este campo aqui, ó, este tracinho. Esse campo ele tem que ser preenchido com a unidade consumidora que você efetivamente instalou o sistema de geração. Então, onde você tem lá a energia eólica instalada, onde você tem as placas fotovoltaicas instaladas. Então, na fatura dessa unidade consumidora, você vai ter lá um número dela. Aqui você tem que preencher apenas com o número dessa unidade consumidora, onde efetivamente está gerando a energia. Bom,
A partir desse momento que você preencher ali, você vai para os campos do próprio formulário, onde aqui nós vamos preencher as unidades consumidoras que se beneficiam do excedente da geração que nós temos na unidade geradora, né? Então aqui você vai preencher o nome do titular, esse nome do titular tem que estar igual ao da fatura de energia. Você vai preencher o CPF ou CNPJ, que também tem que estar igual ao da fatura de energia, e aqui o número da unidade consumidora da UC beneficiária, número de identificação da UC beneficiária. O que é isso aqui, gente? É o número da unidade consumidora que vai receber essa energia que está sendo gerada adicional na unidade consumidora geradora, né? Então aqui você vai colocar as casas que não possuem, casas, né, empresas, etc., que não possuem o sistema de geração instalado, né? E aqui no cantinho o endereço de cada uma dessas unidades, né? Então, nome do titular ou o nome da empresa, né? O CPF, CNPJ, o número da identificação da unidade e o endereço dessa unidade consumidora. Bom, depois de preencher aquele campo, aqui vem o pulo do gato, né? E por isso a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nesse slide para você entender este campo, que é o percentual do excedente de geração que é destinado a cada unidade consumidora que você cadastrou. Bom, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um sistema de geração que gerou no mês 500 kWh, ok? Gerou 500 kWh e eu vi isso lá na minha fatura. Nesse mês, essa unidade que gerou 500 kWh, eu usei, né, geladeira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, iluminação, enfim, chuveiros, etc. E eu gastei 300 kWh nesse mês. Então, gerou 500, eu gastei 300, então 500 menos 300, sobrou 200. Né? Então, eu tenho 200 kWh de excedente. Esses 200 kWh, eu posso transferir esses 200 para as outras unidades consumidoras. E é justamente o preenchimento deste campo que vai determinar quanto desses 200 eu vou destinar para cada unidade consumidora que eu estou relacionando aqui. Então, se eu colocar que 100% vai para a unidade consumidora X, eu tenho 300 kWh gasto, desses 200 vai tudo embora. Eu não vou ficar com nada desse excedente na minha unidade onde eu tenho instalado o sistema de geração. Se eu colocar 50%, 100 kWh vão para outra unidade consumidora e os outros 100 kWh ficam na unidade consumidora geradora. Né? Então, esses campos eles são importantes que você vá alterando ele, vá sempre observando o que você tem em cada unidade consumidora, para que você vá ajustando esse campo ao longo do tempo e não tenha muita energia numa unidade consumidora que gasta muito pouco, e nem vice-versa, né? Tenha pouco numa unidade consumidora que você gasta muito, porque aí você vai estar sempre pagando a fatura de energia. E isso é dinâmico, né? A gente não tem como manter isso aqui fixo e imutável. Por quê? Porque no verão, muitas vezes se gera mais energia por conta da maior insolação, dos dias maiores, etc. E algumas vezes no verão a gente gasta mais em outra unidade consumidora, né? Então, vou dar um exemplo típico para vocês. Eu tenho um sistema instalado em Curitiba e eu tenho uma casa de praia. Então, em Curitiba, no verão, eu gasto menos energia porque eu uso muito a casa de praia. No inverno, eu uso pouco a casa de praia e uso mais a casa de Curitiba. E aí eu não tenho condições de ficar mantendo fixo esse padrão, porque dependendo do mês, eu preciso mais energia numa unidade consumidora, e dependendo, preciso de menos. Então, esse campo você tem que preencher e pode alterar quantas vezes quiser, de acordo com a necessidade de cada unidade consumidora. Bom, o passo número 6 seria o finalmente da planilha, né? Aqueles últimos campos que provavelmente saiu na página 2, mas vamos lá. Você vai preencher aqui com o titular da fatura, exatamente como está na fatura da Copel, um e-mail para contato. Caso você não tenha e-mail, hoje a maioria das pessoas possuem, né, um e-mail, mas caso você não tenha, sugiro que você peça para algum amigo, algum parente, porque por este e-mail você vai acompanhar o status do seu processo. Então, é importante preencher aqui com o seu endereço de e-mail. O CPF ou o CNPJ
o mesmo que sai na fatura da Copel, como a gente já sabe, né? Todas as faturas têm que estar no mesmo CNPJ, então saiu em uma, saiu em outras, ou mesmo CPF, né? Obviamente, saiu em uma, saiu em outra, tudo mesmo, o mesmo número aqui que vai ser preenchido. Esses dois outros campos aqui, se for pessoa física, pode ignorar, mas se for pessoa jurídica, é importante colocar o nome do representante legal da empresa, né, nome completo do representante legal da empresa, e o CPF do representante legal da empresa. Isso está no contrato social, né, quem tem empresa sabe bem onde encontrar essa informação. Independente se for pessoa física ou jurídica, tem que assinar o documento, né? Então, se for pessoa jurídica, o responsável legal tem que assinar. Não adianta, poxa, mas eu sou aqui da contabilidade, eu sou do facilities da empresa e eu estou fazendo o preenchimento. Não adianta, tem que ser o responsável legal da empresa, que é o mesmo que aparece no contrato social. Senão você corre o risco de passar o documento e ele ser reprovado e você ter que fazer tudo de novo, né? E eu sugiro que seja feito com caneta, né? Não seja feita assinatura digital, que apesar dela ter validade hoje, mas alguns analistas da Copel não aprovam e aí fica aquele vai e vem de documento. A data também é um ponto importante, pessoal, porque a data tem que ser a mesma data que você vai fazer o upload dessa ficha no sistema da Copel. Já vou explicar como vai fazer isso. Se você colocar uma data diferente, a Copel também vai reprovar, porque o que importa é que esse documento ele passa a ser válido a partir da análise e da aprovação da Copel, né? Então, se você coloca uma data futura ou uma data para trás, ele não vai passar, ok? Bom, a partir do momento que você preencheu essa ficha, você tem que escanear esses arquivos, né? Então, o que nós sugerimos, escanear o formulário, devidamente preenchido, devidamente assinado, em um arquivo PDF, tem que ser PDF, tá, gente? Não adianta ser foto, enfim, tem que ser PDF, senão não faz o upload no sistema. E um outro arquivo com o documento de identificação com foto, seja para a empresa, o representante legal vai ter que ceder o documento dele para fazer esse escaneamento, e se for pessoa física, pode ser uma CNH, um RG e etc. Né? Tem que ser com foto. E frente e verso, não podemos esquecer. Eu aconselho vocês, caso seja pessoa jurídica, caso seja empresa, junto com o documento de identificação, também anexar o contrato social. O ponto é que o sistema da Copel ele permite subir 2 arquivos. Então, meu conselho é, formulário você faz em um arquivo e o documento de identificação com foto em um outro arquivo junto com o contrato social, para que não haja nenhuma dúvida de que essa pessoa que está assinando o documento seja o responsável legal da empresa. Bom, a partir do momento que eu tenho os 2 arquivos, preenchi o formulário, tudo está certinho, eu vou entrar nesse site aqui, que eu vou deixar no link aqui para vocês, mas a carinha dele, quando você entra, é essa daqui. Você vai rolar esse site para baixo e lá no finalzinho do site você vai encontrar esse campo, solicite vistoria, alteração de carga, cadastro de beneficiárias e outros serviços. Neste formulário aqui você vai ter que preencher os dados do solicitante, que é quem está efetivamente solicitando essa alteração, e aqui sim pode ser qualquer pessoa, né? Então, se você está pedindo ajuda para alguém, pode ser os dados da pessoa que está te ajudando, ou se você é de uma empresa, poxa, eu sou do setor de facilities, eu sou da contabilidade, eu sou do financeiro, posso preencher aqui com os meus dados, não precisa, neste campo dos dados do solicitante, não precisa ser o representante legal da empresa, ok? Então, preenche com nome, telefone e e-mail. Logo depois que você preencher este campo, ele pede os dados do solicitante, os dados do titular da unidade consumidora. Quando ele pedir os dados do titular da unidade consumidora, aí sim tem que ser o dado exatamente igual sai na fatura da Copel. Então, nome ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento ou data de abertura da empresa. Essa data de abertura da empresa é a data que está no cartão do CNPJ do Sintegra. A unidade consumidora geradora são os números que você preencheu lá no comecinho do formulário, aquele primeiro número lá do formulário. E neste campo aqui de tipo de solicitação, você tem que escolher esta opção, cadastramento/alteração de unidade consumidora beneficiária. E aqui embaixo o número do protocolo de liberação. Esse número do protocolo de liberação ele tem que ser fornecido
no momento da instalação, pela pessoa que está fazendo a instalação do equipamento para vocês, o responsável técnico que fez o recolhimento da ART no CREA. Então, ele que fez o recolhimento da ART, ele faz também a solicitação de acesso à COPEL, e aí vem o número que é colocado neste campo aqui. Caso você não tenha esse número, não tenha mais o contato da pessoa que fez a instalação para você, o ideal seria ligar lá no 0800 da Copel e pedir para que eles resgatem esse número para ti, ou então entrar em contato na agência web, né, através da agência web, e pegar esse número na agência web, né? Mas é importante que você tenha esse número, porque sem ele, esse formulário ele não é processado. Esse número ele vai ser usado várias vezes. Então, todas as vezes que você quiser fazer uma alteração, você vai precisar deste número, e esse mesmo número você vai utilizar ele inúmeras vezes, tantas vezes quantas você quiser alterar as unidades consumidoras. Bom, a partir do momento que eu fiz tudo isso, eu vou anexar os arquivos. Primeiro eu anexo o arquivo do documento. Então, eu clico nessa opção aqui, escolher arquivo, ele vai me abrir no computador para que eu escolha qual é o arquivo que eu quero fazer o upload. Eu vou escolher o arquivo onde está o meu documento de identificação, e no segundo eu vou escolher o documento onde está o formulário escaneado. Então, como vocês viram aqui, somente arquivos em PDF. Ah, mas bati uma foto. Foto não funciona, porque a foto ela não está no formato PDF. Então, tem muita gente que trava aqui porque bateu uma foto do documento através do celular e não consegue fazer o upload. Existem algumas ferramentas que transformam as fotos em PDF, aí tem que buscar aí a ferramenta que for do seu gosto. A partir do momento que você fez esses dois uploads, você clica em enviar e pronto. Então agora é só acompanhar pelo e-mail que você forneceu, a Copel vai te mandar os documentos, vai te mandar todas as informações para que você possa acompanhar esse processo aí de ajuste aí no sistema. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos esses documentos vão estar aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, acesse o nosso site, entre em contato conosco. A gente está à disposição para lhes apoiar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço.